Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. Tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Tudo em paz? Louvado seja o nome do Senhor. As crianças já podem se dirigir ao seu culto. Todas as crianças podem dirigir-se ao seu culto. Amém. Meus amados, existe uma ferramenta que o diabo tem usado muito contra a igreja, que é a ferramenta da preocupação. O diabo sabe que quando ele consegue colocar a preocupação na cabeça de um crente, sejam coisas reais ou imaginárias, mas quando essa preocupação começa a criar vida dentro de nós, dentro da pessoa, ela vai anulando o poder de Deus na nossa vida. Entenda o que eu estou falando, irmãos. A preocupação excessiva, ela anula a presença de Deus em nossa vida. Ela anula o poder de Jesus em nossa vida. Porque a preocupação vai nos levar apenas a olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor. O que está gerando aquela preocupação? O que está gerando aquela dificuldade? É um problema familiar? É um problema financeiro? Saúde? Enfim, tem tantas coisas que o inimigo vai atacando. E quando a pessoa dá vazão às preocupações, ela vai olhando apenas para as coisas que estão ao seu derredor. O que está acontecendo? O que está levantando essa tristeza? Não consegue dormir, perde o humor, e uma série de outras coisas ruins também vão acontecendo. Então, por isso eu digo para vocês, amados, que existe essa ferramenta maldita que o inimigo tem usado contra o povo de Deus. Mas eu digo para vocês, amados, que a preocupação é algo que o Senhor ensinou através da palavra, os caminhos para nós vencermos a preocupação e não deixarmos que ela venha tirando o espaço de Deus na nossa vida, tirando a possibilidade de um milagre da parte de Deus em nossa vida. E nós temos visto, amados, nos últimos dias, vários milagres acontecendo aqui em nosso meio. Vários milagres estão acontecendo. Então eu digo para vocês, queridos, que a igreja está colhendo algo do sobrenatural de Deus. Mas esta igreja, essa parte da igreja que está colhendo o sobrenatural, é aquela parte que já aprendeu a vencer as preocupações, a vencer as dificuldades. Esta semana eu tive uma experiência amarga em uma situação que me gerou um prejuízo enorme. E não foi correndo atrás de vantagem. Tem aquelas pessoas que investem tanto para ganhar tanto e perdem tudo. Ali não ganha nada, perdem tudo. Não foi nada disso. Foi uma outra situação que nós não tínhamos planejado e de repente ficamos com essa dívida na mão. Uma
dívida que para mim é enorme, 10 mil reais. E eu digo para vocês que no primeiro dia eu fiquei muito preocupado. Eu disse, Deus, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Como é que eu vou pagar isso? Não tenho esse dinheiro. E durante o dia eu fui conversando com Deus e eu disse, Deus, o Senhor sempre me livrou de coisas mal feitas. O Senhor sempre me livrou, o Senhor sempre me alertou. O que houve dessa vez? O Senhor deixou entrar nessa situação. O Espírito Santo não respondeu na hora. Mas quando chegou a noite, irmãos, eu deitei, eu dormi muito bem. Amém? Eu dormi muito bem. Quando acordei da manhã, consultei Deus de novo. Senhor, o que eu faço? Mas não perdi meu sono. Não fiquei pensando naquela situação. Mas o Senhor usou uma situação tremenda para falar comigo. Dizer, meu filho, descansa. Tu sabe que eu vou te ajudar. Tu sabe que eu vou abrir os caminhos. A minha neta, a Bianca, ela escutou a conversa, ela viu que eu estava triste, eu estava preocupado. Ela desceu, subiu, com a bolsinha dela na mão, carteirinha, cochichou no ouvido da mãe dela, e ela veio com a carteirinha, vô, eu sei que tu tem que pagar uma conta muito alta, vô, eu quero te dar todo o meu dinheiro que eu tenho aqui. E abriu a carteirinha dela. E ela tirou aquele monte de moedinhas que tinha ali dentro, mais algumas cédulas. Ela tinha R$72 naquela carteira. Ela despejou em cima da mesa. Vô, posso te ajudar a contar? Pode, filho. Mas eu já estava chorando. Deixei ele levar o dinheiro, botei lá no escritório. Eu olhava aquele dinheiro e disse, Deus, eu não tenho coragem de botar o nesse dinheiro. Não tenho coragem de botar o nesse dinheiro. E o Espírito Santo me fez lembrar de Davi. Quando ele estava sentado, olhando lá em direção a Belém, ele disse, quem dera eu pudesse tomar daquela água, da fonte da entrada de Belém. Era uma fonte excelente, uma das melhores daquela região. Os seus soldados viram, não falaram nada. Desceram e foram lá. Belém estava sitiada pelos inimigos. E os soldados foram lá e enfrentaram os inimigos. Pegaram da água e voltaram onde estava Davi e entregaram aquela água para Davi, mas eles estavam todos cortados, machucados, cheios de sangue, cansados. E ele pegou aquela água e disse, eu não posso beber dessa água. Eu não consigo beber dessa água. E ele ofereceu aquela água em sacrifício ao Senhor. Amém? Ele deu aquela água em sacrifício ao Senhor. Eu disse, Deus, já sei o que eu vou fazer, que eu sei que vai ser essa ajuda que a minha neta me deu. Eu vou oferecer em sacrifício também ao Senhor. Eu vou dar uma oferta ao Senhor. Assim como ela bebeu, com as moedinhas, as cédulas, eu vou colocar diante do Senhor em oferta. O Senhor falou comigo, meu filho, descansa, porque eu estou contigo. Eu quero te ensinar mais algumas coisas agora. Amém? Eu quero te ensinar mais algumas coisas. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus 6, 25. E o mais interessante, quando ela voltou para casa, ela voltou pulando, saltando de alegria e dizendo, graças a Deus, o meu avô vai pagar toda essa dívida. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 25.
não tem Bíblia, escute com atenção. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de sentir, de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais do que valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Quanto ao que vestir, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Pois os gentios preocupam todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, amados? Basta ao seu próprio dia o seu próprio mal. Sabe, amado, o Senhor Jesus está deixando aqui para nós o grande segredo para nós vencermos as preocupações, para nós vencermos as nossas dificuldades, nossas faltas, as faltas que vão aparecendo conforme os dias vão passando. Os mais jovens têm faltas, os mais velhos têm faltas. E é comum, é normal, nós sentimos ataques do inimigo em relação a essas faltas, justamente para tirar a nossa atenção de Deus, justamente para tirar a atenção de Jesus. Quando eu senti essa dificuldade que se levantou, qual foi a minha primeira preocupação, amados? Chegar diante de Deus e perguntar para Deus: Senhor, o que que houve? O que que eu vou aprender com isso? Porque o Senhor sempre me livrou dessas situações ruins. E dessa vez o Senhor permitiu eu entrar nessa situação. O que o Senhor quer me ensinar? E dois dias depois, ele já começou a mostrar o que ele queria ensinar. Como que ele queria falar comigo. E como que ele queria que eu tirasse essa preocupação do meu coração. Que eu simplesmente orasse e entregasse para ele. E o que vai acontecer, não sei. Mas eu só sei que vai acontecer. Com isso, o que eu quero dizer para vocês, amados? Que nós precisamos olhar para a força do Evangelho, a força que o Evangelho exerce na nossa vida. Por isso, meus amados, que nós precisamos desesperadamente conhecer a palavra de Deus. Porque se eu conhecer a palavra de Deus, eu vou reconhecer os caminhos que Deus tem para mim, as soluções que Deus tem para mim. E as preocupações jamais vão se tornar uma ferramenta do inimigo na minha vida, para tirar o meu sono, para tirar o meu descanso. Jamais ele vai conseguir. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo também pode trabalhar na tua vida se tu quiseres. O que a Bíblia diz? O que Jesus, o próprio Jesus disse aqui? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu tiver que ter uma preocupação, tem que ser de buscar o reino.
Se eu tiver que ter uma preocupação excessiva, tem que ser de buscar a presença de Deus. Eu tenho que estar preocupado todos os dias, a todo momento, a todo instante. Eu tenho que estar preocupado em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que então Ele possa acrescentar as coisas que eu estou precisando. Então Ele possa abrir as portas para mim. Se nós olharmos aqui no verso 30, Ele insiste que Deus é fiel para suprir toda a nossa necessidade. Quando nós olhamos no Novo Testamento a palavra justiça, nós sabemos que essa justiça é uma justiça direcionada à graça de Deus. Que Ele é suficientemente poderoso para suprir toda a minha necessidade. A justiça de Deus hoje, nessa dispensação que nós vivemos, está relacionada à graça de Deus. Mas depois que a igreja for arrebatada, a justiça de Deus virá de uma forma diferente. Aí ela vai vir pesada sobre a iniquidade. Por isso, aquele que tiver a oportunidade hoje de buscar o reino de Deus, a sua justiça, com intensidade, com força, com ânimo, faça isso, porque quem vai ganhar é tu. Deus é Deus e ninguém muda isso. Mas o único beneficiado serei eu, se eu buscar a graça de Deus, se eu buscar as coisas do reino em primeiro lugar. Deus conhece a nossa preocupação. Deus conhece os meus problemas. Por isso eu posso dizer para vocês que existem motivos suficientes para que eu não me preocupe. Amém? Para que eu não me preocupe. Para que eu não perca horas de sono. Que eu não me torne mal-humorado. Que eu não descarregue isso nas outras pessoas, que é o pior de tudo. A pessoa normalmente, quando ela está envolvida de forma excessiva com preocupações, ela descarrega isso nas outras pessoas. Às vezes até sem perceber, mas ela descarrega nas pessoas. Jesus mostra através da sua palavra que há um propósito muito mais elevado. Quem busca a presença de Deus não anda procurando ou preocupado com as circunstâncias. No verso 33 ele diz: tudo se torna cuidado de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O meu problema é cuidado pelo Senhor. A minha falta é cuidada pelo Senhor. A minha fraqueza, a minha deficiência é cuidada pelo Senhor. A partir do momento em que a minha preocupação maior seja buscar a face de Deus, buscar ao Senhor em oração. Se essa for a minha maior preocupação, as outras preocupações, o Senhor vai cuidar. Amém? O Senhor, a sua palavra me dá o direito, se é que eu posso dizer direito, mas Ele me permite que eu coloque diante dEle a minha necessidade, que eu coloque diante dEle os meus problemas. A palavra me dá essa possibilidade. O próprio Deus me dá essa possibilidade. Então eu vou fazer isso, vou colocar diante do Senhor as minhas preocupações. E depois que eu colocar para o Senhor as minhas preocupações, eu vou descansar. Eu vou descansar nos braços do Pai. Quando que eu vejo que esse projeto de Deus é real na minha vida? Presta atenção nisso. Quando eu vejo que na minha vida esse projeto de Deus
de eu não me preocupar, de eu não ser uma pessoa ansiosa, buscando coisas que possam suprir as minhas necessidades de uma forma excessiva. Trabalhar, todos nós temos que trabalhar, nos preocuparmos em fazer o nosso melhor, isso tudo é normal. Isso tudo tem que fazer parte da nossa vida. Mas quando que eu vejo que realmente esse propósito de Deus está se tornando real na minha vida, que Ele está pronto para suprir toda a minha necessidade. Primeiro, quando desejo que a justiça de Deus, através de Jesus, reflita minhas palavras e atitudes. Por isso eu digo para vocês, amados, cuide o que sai da sua boca. Cuide como as palavras estão saindo da sua boca. Uma boca maledicente não significa que aquela pessoa está realmente recebendo a justiça de Deus. Uma pessoa que tem maldição na sua boca, ela não está recebendo a justiça de Deus. Uma pessoa que está tomando atitudes erradas, dando mau testemunho, ela não está com a justiça de Deus em sua vida. Porque se ela tiver a justiça de Deus, que é aquele poder de suprir toda a minha necessidade, as suas palavras serão palavras de bênçãos. As suas atitudes serão atitudes corretas. Serão decisões certas. As pessoas serão beneficiadas através da minha vida, através das minhas decisões. As pessoas ao meu redor serão abençoadas através de mim. Dá para entender isso, irmãos? Outra maneira que eu posso ver que o projeto de Deus está dando certo em mim, quando eu me dedico a fazer a vontade de Deus antes da minha vida, antes da minha vontade. Quando eu estou decidido a fazer com que a vontade de Deus na minha vida esteja acima da minha. Repito, para conhecer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não conheço a vontade de Deus. Então eu preciso dedicar horas de leitura da palavra de Deus, todos os dias. Um crente verdadeiro sabe que o seu principal alimento espiritual é a Bíblia. Amém? Esse é o principal alimento, palavra de Deus. Então, um filho de Deus verdadeiro, um cristão verdadeiro, ele não pode ficar nem um dia sequer sem ler a palavra. Por quê? Porque se eu não ler a palavra, ele vai enfraquecer. E o Senhor não quer que os seus filhos estejam fracos. O Senhor quer que os seus filhos estejam fortes para enfrentar os dias maus. Quando minha vontade é cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Ai, pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então vai orar e vai perguntar para Deus. Tenho certeza que Ele vai te mostrar. Porque ninguém está aqui sem um propósito da parte de Deus. Todos nós que entramos naquela porta, nós viemos através de um propósito de Deus em nossa vida. Deus tem um propósito contigo. Quando o meu principal objetivo é buscar o reino de Deus. Qual é o teu principal objetivo hoje? Qual é o teu principal objetivo hoje? O teu trabalho? Escola? Faculdade? Família? Qual é o teu principal objetivo hoje? O que hoje tu estás mais focado?
Pare para pensar. Se o teu foco principal não for buscar o reino de Deus, o teu foco está errado. E falo isso com convicção da palavra de Deus. Porque quando o teu foco principal é o reino de Deus, os outros focos da tua vida virão automaticamente, vai conquistando automaticamente, porque Deus vai abrindo as portas para ti. Por que ele disse? Busca o meu reino em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o teu foco principal for Deus, quando tu estiver focado no Senhor, a irmã estiver focada no Senhor, as suas preocupações serão as preocupações do Pai. Essa é uma verdade que a Bíblia está falando, o próprio Jesus está trazendo essa revelação para nós. O próprio Senhor traz essa revelação para nós. Quando essas coisas acontecerem em nós, amados, quando nós identificarmos isso na nossa vida, nós vamos entender que as preocupações deixarão de nos prender e nos controlar. E aí, então Deus terá liberdade para suprir toda a nossa necessidade. A preocupação não me prende. As incertezas não me prendem. Por quê? Porque eu estou focado no Senhor. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que vocês já sabem, mas eu quero só reforçar. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Vou repetir. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E essa palavra que eu estou trazendo para vocês aqui nesta noite, ela não vai voltar para o Senhor vazia, não vai voltar para o Senhor de qualquer forma, sem primeiro regar o nosso coração. Essa palavra primeiro vai regar o nosso coração, depois ela volta para o seu dono principal, que é o Senhor. Ele é o dono da palavra. Mas antes de voltar para o Pai, ela rega o nosso coração. Ela trabalha na nossa alma, ela trabalha na nossa vida. Se tu deixar, essa palavra vai trabalhar na tua vida também a partir dessa noite. E tu vai entender que a tua preocupação, a tua inquietação, ela vai passar, porque tu vai confiar tudo nas mãos do Pai. Não é de qualquer forma. Às vezes a pessoa entende, mas ela escutar o Senhor vai suprir toda a nossa necessidade. E aí fica deitado em berço esplêndido, achando que vai descer do céu, todo o suprimento que eu preciso. Digo para vocês, não é assim que funciona. Primeiro, o meu coração tem que estar cheio das coisas de Deus. Primeiro eu tenho que encher a minha vida e focar a minha vida no Senhor. E segundo a palavra de Deus, então, essas coisas começarão a ser acrescentadas na tua vida. Então o Senhor vai curar o enfermo, o Senhor vai curar aquela pessoa de câncer, de AIDS, qualquer outra doença incurável. O Senhor vai começar a mostrar o seu poder e a sua autoridade. Hoje pela manhã, ainda na oração, eu disse: Senhor, o Senhor já curou tantas pessoas, já ouvi o Senhor curando tantas pessoas de câncer, de AIDS, uma série de outras coisas, e quando os médicos vão procurar, encontram, em vez de câncer, em vez do tumor, encontram apenas uma cicatriz, porque o Senhor já operou antes. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo eternamente. Pai, eu quero os teus milagres, eu quero os teus milagres na vida desse povo. Eu quero ver o teu milagre na vida desse povo, Senhor. Então não é de qualquer maneira, não é deitado em berço esplêndido. É fazendo a tua parte. A nossa parte é buscar, buscar e buscar. Pastor, mas eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, desanimado. Essa é a hora de buscar. Essa é a hora de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não tenho nada para falar contigo, eu estou vazio, mas eu estou aqui, esse tempo aqui é teu. Vou ficar ajoelhado aqui
é teu o tempo. Se tu quiser falar comigo, tu vai falar. Se tu quiser me fortalecer, tu vai me fortalecer, mas esse tempo aqui é teu. E às vezes tem crente que acha que não tem nada para falar com Deus e aí nem sequer dobra o joelho, não, nem sequer conversa com o Pai. Deixa eu te dizer, tu pode até não ter nada a falar, isso é normal. E algumas vezes acontecerem. Já aconteceu também comigo. Ai, pastor, já aconteceu contigo? Sim, já. Mas o que eu fiz? Fui para a presença do Senhor e disse: Deus, tu está vendo meu coração, Pai. Ele está vazio. Quem tem que encher é o Senhor. Esse tempo aqui é teu. Tu tem alguma coisa para mim? Me mostra. Eu fiquei ali na presença do Senhor até que Ele começou a falar comigo. Deus não despede ninguém vazio da sua presença. Se tu buscar, tu vai ter resposta. Enquanto, meus amados, nós guerreamos no campo da batalha da mente, o inimigo tenta levar para o sistema antigo. Ele prende a pessoa nas circunstâncias. Então nós, meus amados, nós que nascemos da água do Espírito, a nossa batalha é espiritual. A nossa batalha não é física, mas ela é espiritual. Existe uma batalha dentro da nossa mente que é travada todos os dias. Sim ou não? Ou será que só eu que sou tentado e testado? Eu digo para vocês, amados, todos nós somos testados todos os dias. Todos nós somos tentados todos os dias. Existe uma batalha constante na nossa mente. Qual o lado vai vencer? O lado do Senhor ou o lado do mundo? Eu já contei essa história aqui, deixa eu contar de novo. Lá no Peru, tem a parte baixa e tem a parte alta, os Andes. E lá nos Andes tinha um senhor, um cidadão, que ele tinha muitos galos de briga, galo de rinha. E lá naquela época era liberado. Então, esse homem, ele sempre ganhava muito com esses galos. Ele sempre ganhava muito com essas rinhas. E as pessoas ficavam impressionadas, mas como que ele sabe qual é o galo que vai ganhar? Como que ele sabe qual é o galo que vai ganhar? Então eu questionava para ele, ele não falava, nunca falava. Até que um dia ele revelou o segredo dele. Ele disse: olha, o galo que eu quero que perca, eu encerro lá numa gaiola e não dou comida para ele o dia inteiro. E aquele que eu quero que ganhe, eu dou bastante comida para ele, eu alimento, deixo ele bem forte. Depois, quando eu boto os dois na rinha, qual é o que vai ganhar? É o que está bem alimentado. E o escritor desse livro, ele coloca exatamente mudando isso para o lado espiritual, para a batalha que nós vivemos no nosso dia a dia. Quem vai ganhar essa batalha na nossa vida, irmãos? Quem vai ganhar essa batalha na nossa mente? O inimigo ou é Deus? Quem vai ganhar essa batalha? Depende de quem for mais bem alimentado. O lado que for mais bem alimentado vai ganhar. Ou seja, se tu alimentar a carne vai ganhar. Como é que se alimenta a carne? Precisa dizer como é que se alimenta a carne? Não precisa, tu sabe. Mas se tu alimentar o espírito com todas as tuas forças, se o Espírito Santo estiver alimentado, bem alimentado na tua vida, teu espírito bem alimentado, o Espírito Santo vai te ajudar a vencer o outro lado, porque ele vai estar fraco. Presta atenção, o diabo se alimenta do pecado do homem. O diabo se torna forte pelo pecado do homem. Mas se o homem não pecar, o diabo enfraquece. E se tu buscar o Espírito Santo, o teu lado espiritual fica forte. E ele vai vencer sempre.
Por isso que Jesus está dizendo, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Porque Ele sabe que se o nosso lado espiritual estiver bem forte, nós sempre venceremos. Sempre nós venceremos. Então o que nós temos que fazer, amados? Em nome de Jesus, resistir no poder de Deus, deixando que o Espírito Santo oriente os nossos pensamentos. O que Tiago disse? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra tem que se cumprir. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, entenda isso. A palavra tem que se cumprir. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele fugirá de vós. Essa é a forma de nós vencermos o inimigo em nossa vida. Entregando toda a nossa vida ao Pai. Entregando toda a nossa vida ao Senhor. A nossa principal preocupação seja buscar o reino de Deus. O Senhor nos dá poder para resistir. Nós temos a liberdade de escolher. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Escolha pela plenitude da vida na presença de Jesus. Ele tem plenitude de vida para nos oferecer. Escolha sempre por Jesus. Fique em pé, por favor. Já pode colocar a mesa.